Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Espero que você esteja bem e que você esteja em paz. Bom, vamos estudar agora o quarto capítulo do Evangelho de João. E novamente, não vou ficar falando do capítulo 4 toda hora, tá bom? Já que é um estudo específico, vamos verificar apenas os versículos do capítulo do estudo de hoje. Vamos começar? Versículos de 1 a 3. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. Bom, aqui no canal nós não temos costume de ler parênteses, tá bom? Nem colchete. Por quê? Parêntese e colchete, eles não fazem parte do cano original. Eles é apenas uma explicação histórica ou um comentário do tradutor, tá bom? Versículos de 4 a 6. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. 7 a 9. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana? Vamos entender. Aqui tem um comentário bíblico, como eu vou explicar. Os judeus e os samaritanos tinham certa rixa, porque a Samaria, ou os samaritanos, eles adoravam no monte e os judeus adoravam dentro do templo. E os judeus acreditavam que eles eram os únicos salvos, que eram os únicos que faziam tudo corretamente. Então eles tinham essa rixa, né? Esse problema, esse conflito. Versículos 10 a 12. Jesus respondeu e disse-lhes: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da viva, água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Aqui percebemos que os judeus, eles exaltavam muito a ideia de Moisés, né? Tu é maior que Moisés? E os samaritanos faziam isso com Jacó. Então a gente percebe também uma outra diferença entre ambos os povos. Um outro ponto aqui é que a mulher falou: que água da viva é essa se o poço é fundo? Nós percebemos que a mulher é uma mulher carnal. Ela não estava entendendo do espiritual dessa água. Irmãos, essa água aqui é a água que representa Deus. A água representa a palavra de Deus, né? Tome muito cuidado para ter uns vídeos aí muito estranhos relações e versículos. Versículo 13 a 15. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vamos entender. Todo aquele que segue a Jesus Cristo e que vive a doutrina, ele é a fonte da água. É aqui que está dizendo. Olha só o versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água. Então, todos nós que vivemos essa doutrina, que pregamos a doutrina, em nós, através de Cristo, temos a fonte das águas. Muita gente não sabe disso. Por isso que Paulo fala: aquele que conheceu o Evangelho é impossível que se desvie. Não tem como. Se uma pessoa se desviou do Evangelho, isso quer dizer, biblicamente, que ela não conheceu realmente Jesus Cristo. Que aquele que conhece plenamente não se desvia, porque ele conhece o amor. 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Nós estamos percebendo que Jesus está falando espiritual e a mulher não quer mais ter o trabalho de tirar água do poço. A mulher está pensando de maneira carnal. 16 a 18. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. 17. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido.
Isso disseste com verdade. É interessante esse diálogo porque a mulher samaritana não mentiu. Ela não mentiu para Jesus Cristo. Eu não tenho marido. Jesus fala: você está certo, você não tem. O que você tem não é seu, era de outra pessoa. E é interessante esse ponto, né? E ela não sabia que Jesus era o Messias, ela não tinha percebido ainda. Aí olha o que acontece agora. 19, 21. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Lembra que eu falei do monte? E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Está aqui a explicação. Esse é um dos problemas da gente dos dois povos. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha só a informação de Jesus Cristo em João 4:21. Vai chegar um momento, vai chegar a hora, que você não vai adorar o Pai. O Pai, nem no monte, nem em Jerusalém. Onde vai acontecer? Versículo 22 a 24. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então agora Jesus está dizendo: tem coisas que vocês, samaritanos, não sabem. E nós, os judeus, adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus é judeu. A profecia da vinda de Jesus estava escrita em Isaías que Jesus viria do povo judeu. Jesus seria judeu. Por isso que ele está dizendo isso aqui, tá? 23. Agora vamos entender isso aqui, como hoje devemos adorar o Pai, que muitas pessoas não entendem. Pessoas carnais. Não entendem o espiritual. Olha o que 23 diz. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é isso? A cada momento de sua vida. Na casa, no quarto, no banheiro, na faculdade, dirigindo, no banco, todo momento. Os verdadeiros adoradores não vão adorar um Pai num lugar específico. Eles, a vida deles, irá refletir ao Pai através do exemplo de Jesus Cristo, tendo o Espírito. Aí ele continua, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus não está preso em nenhum lugar, irmãos. Onipotente, onisciente, onipresente. 24. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. O que significa? Você tem que ter o Espírito. A sua vida tem que refletir isso. E você tem que adorá-lo na verdade. Cadê a verdade? De acordo com a Bíblia. Mas hoje tem igreja em toda esquina, cada um pensa de um jeito, cada um interpreta de um jeito, cada um desenha Deus do seu jeito, escreve Deus do seu jeito. Eu estou adorando a Deus. Como? Se a maioria não abre nem a Bíblia para ver como devemos adorar a Deus. O Evangelho de João, ele sem dúvida é um evangelho maravilhoso. Ah, vamos para a igreja adorar a Deus. Não estou dizendo para você não ir para a igreja, não confunda. Mas eu estou dizendo que nós somos a igreja. Eu estou aqui na minha casa, gravando esse vídeo para os irmãos. E nesse momento, mostrando a verdade para os irmãos, eu estou adorando o Pai. Não adianta a pessoa ser uma coisa na igreja e uma coisa em casa. Uma coisa na igreja e uma coisa na faculdade. Você não adora o Pai. Você pode estar dando mau testemunho achando que adora. E quantas pessoas não entenderem que em todo momento nós adoramos ao Pai, vai continuar as histórias que eu ouço de muitos alunos meus, de muitos amigos meus. Eu queria tanto que o papai fosse em casa como ele é na igreja. O cara disse, é hipócrita, tem máscara. Ele ainda não entendeu o que é adorar o pai. E infelizmente muitos cristãos são do mesmo jeito. Não entendem o espiritual. Por quê? Porque o líder explica errado. O líder prega errado. E ele está seguindo o mesmo caminho. Trevas puxa trevas. Precipício puxa precipício. Pregação falsa, adoração falsa, perder a salvação. Luz puxa a luz. Entende? O que é certo puxa o certo. O espiritual puxa o espiritual. Versículo 25 a 27. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha que coisa interessante. 26. Jesus disse-lhe: Eu sou que eu falo contigo. Uma das raras vezes que Jesus fala para alguém: Eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Para os fariseus, Jesus não disse isso.
Mas para ela ele disse: essa mulher tem que se sentir muito amada por Deus. Muito, muito amada por Deus. Isso aqui chega até, se você entender o que Jesus disse para essa mulher. Jesus não falou para os fariseus. Ele disse para ela: eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu sou o enviado de Deus. 27. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Vamos entender. Nessa época, não era comum um homem conversar com uma mulher. Não era. Era coisa muito rara. Devido a um pensamento social da época. E muito menos um judeu conversando com uma samaritana, que era mais raro ainda, devido a esses problemas de diferença de pensamento, né? 28 a 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Cântaro é o local de colocar água, né? É como se fosse um tipo de balde, vamos entender assim. E foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Eu fico até emocionado ali, a voz até falha. Isso aqui é maravilhoso. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha só, uma mulher que tinha 5 maridos. Vamos colocar o termo, uma mulher adúltera. Chegou na cidade. Encontrei o Cristo. Eu fico emocionado. E uma mulher adúltera. Se hoje uma mulher, um homem, vamos colocar os dois, que tem essa placa de ser adúltero, ser uma pessoa que não tem confiança, ela não é, às vezes nem é respeitada, ou às vezes nem lhe dão a moral, a intenção de ouvi-la, imagina essa época. E essa mulher deu testemunho contra o Cristo. 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 31 a 33. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. 32. Ele, porém, disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Que comida é essa? Fazer a vontade do Pai. Isso é maravilhoso. Enquanto os cristãos não entenderem que fazer a vontade do Pai é um alimento espiritual, é um alimento que nos fortalece também, não vamos conseguir evoluir como cristãos. 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Os discípulos ainda sendo carnais. E eles estavam do lado de Jesus, vendo Jesus. Tá? 34 a 36 diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E é assim que o cristão tem que fazer. O evangelho não é somente uma palavra. O evangelho é um estilo de vida. O evangelho tem que ser também nosso alimento. Não só para a gente. Eu prego para os irmãos, eu trago a mensagem. Você não é obrigado a concordar comigo. Aqui é Bíblia na Bíblia. Você quer concordar, beleza. Você não quer concordar, beleza. Mas a minha comida também é pregar o evangelho. E o máximo que eu puder de dar bom testemunho aos irmãos, eu farei. Por quê? Porque isso tem que ser algo natural para mim. Se comer algo natural, se eu não comer, eu passo mal, assim tem que ser quem vive do evangelho. Tenho que viver de acordo com o que está escrito. Porque senão eu começo a passar mal, começo a ficar doente. É esse o intuito. 35 e 36. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancos para a ceifa. Jesus pega algo natural, que os discípulos estão acostumados, e mistura com o espiritual. Como assim? A ceifa é quando está na hora de colher, né, tudo aquilo que foi plantado. Jesus começa a falar do espiritual. Vocês estão vendo essas terras aqui? Está na hora de colher. Está chegando o momento de colher os frutos das pessoas que aceitaram o Evangelho. 36. E o que ceifa recebe galadão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. O que significa isso? Alguém prega para você. Você está escutando esse vídeo, você está escutando essa pregação, versículo por versículo do capítulo específico. Aí você escuta a mensagem. Mas daqui, quem sabe, a um tempo, outra pessoa prega para você a verdade, como estamos levando aqui para você, e você reconhece. Quanto eu, quanto a pessoa, estamos felizes por você. O evangelho, ele não é um trabalho solitário. Ele é um trabalho em equipe. Mas infelizmente hoje,
as igrejas brigam só pelo seu dinheiro. A grande maioria delas. Não estão preocupadas com você. Você falta o culto, ninguém liga. Você está doente, a maioria não está nem para você. Você só, a não ser que você seja da panelinha, do círculo ali. Se você não é, eu sinto muito, irmãos. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Tá? Infelizmente, a maioria não está nem aí. A não ser que você é do círculo. Se você não é do círculo, ninguém liga para você. Isso não é evangelho. Evangelho é todo mundo junto. Essa é a diferença. Versículo 37 a 39. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é que ceifa. Sim, são pessoas diferentes. Nem sempre é a mesma pessoa. 38. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharão, e vós entraste no seu trabalho. 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então, primeiro Jesus continua o que estava falando, olha, tem duas pessoas, o que ceifa e o outro também, tem o que semeia e o que ceifa. Então, tem duas pessoas, tem um que começa a pregar e tem outro que colhe a pregação. Eu não sei se na sua vida Deus está me usando como semeador ou como ceifador para a salvação. Eu não sei. Eu só sei que louvado seja Deus por isso. Não importa, eu fico feliz. Se ser um dos dois, eu não tenho isso. Eu sou humilde para reconhecer que eu só quero pregar o evangelho. O resto é com Deus e outra pessoa ou em mim mesmo aqui. O importante é que o evangelho seja pregado. Versículo 40 a 42 dizem assim: Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que é este o verdadeiro, que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém, né? Ou seja, eles tiveram um encontro real com Jesus. 43 a 45. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria, ou na sua própria casa, na sua própria cidade. Isso é verdade. Eu que o digo aqui onde eu moro. 45. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia de festa, porque também eles tinham ido à festa. Ou seja, eles viram os milagres de Jesus, né? 46 a 48. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não creis. Vamos entender aqui. Jesus volta para essa cidade e um filho do rei, provavelmente é um filho de um guarda do rei, né? Do oficial. Então pensamos aqui que esse cara no mínimo era romano. Ele era no mínimo. E um romano foi ter com Jesus para salvar o seu filho que estava quase morrendo. Aí Jesus fala: Se não virdes sinais e milagres, não creis. Ou seja, ele era incrédulo. Ele tinha que ver para crer. Versículos 49 a 51. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Interessante aqui. Jesus chama a atenção dele. Você só vai crer se ver sinais. Aí o oficial fala assim: Desce e socorre meu filho. Jesus vai, teu filho está vivo. Está curado. E o homem creu na palavra e partiu. 51. E descendo-se ele logo, saíram-lhe contra os seus servos, dizendo: O teu filho vive. Um homem incrédulo creu na palavra de Jesus e teve esse milagre. Sabe que muitas vezes não temos a bênção de Deus na nossa vida? Porque não cremos na palavra. E para encerrarmos, 52 e 54. Perguntou-lhes, pois, a este a hora que se achara melhor, e disseram: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Na época não tinha a medicina de hoje, né, irmãos? Vamos entender isso. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Entende que o evangelho é isso? O real evangelho é a salvação de você e da sua casa. Isso é evangelho. 54.
Jesus novamente fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.